Seja muito bem-vinda a mais uma aula de Divino Arranjo com o tema O Poder do Azul na Mesa Posta. Bom, eu sou a Valesca D'Angelo, eu sou a criadora do método Venda Mais Mesa Posta, eu sou a criadora da Divino Arranjo, que é um ateliê de roupa de mesa que está aqui nas redes sociais, na internet, desde 2012. Quando tudo ainda era mato, a gente já estava aqui. E se talvez você tenha chegado aqui por intermédio, inclusive, de outras pessoas que postaram ou até estão ensinando alguma coisa, saiba que essas pessoas passaram por aqui e provavelmente foram minhas alunas, tá bom? Então seja muito bem-vinda e vamos lá falar sobre um tema que eu amo muito, que são as cores na mesa posta. A mesa posta, ela é um momento 100% visual. Né? Você chama muito a atenção das pessoas ao colocar a mesa. Isso aguça muito os nossos sentidos visuais. Antigamente, muito antigamente, bastava-se colocar o alimento na mesa, que as pessoas já vinham empolgadas. Nós não estamos mais naquela época onde o cheirinho do bolo da avó já atraía todo mundo para a mesa. Hoje a gente disputa a atenção com internet, com computador, com celular, com WhatsApp, com rede social e com inúmeras coisas que o mundo oferece, infelizmente. Isso fez com que a mesa acabasse sendo deixada de lado. A mesa que é um lugar de comunhão, de relacionamento, a mesa que é um lugar de entretenimento, em muitos casos, deixou de ser o centro, né, da atenção ali da família. E isso gera, né, hoje, atualmente, muitas famílias disfuncionais, muitas mulheres doentes emocionalmente, muitos filhos despreparados para o mundo, inseguros e por aí vai, tá bom? A questão é como é que a gente pode usar das cores para fazer com que essas pessoas tenham maior interesse em voltar a sentar à mesa e como é que as cores vão influenciar no comportamento dessas pessoas. E hoje nós vamos falar sobre o azul. O azul, primeira coisa, vamos falar da cor azul. Tá? O azul, ele tem uma profundidade muito grande na alma do ser humano. Para só para pensar. A primeira coisa, né? Da onde vem o azul? Qual é a primeira coisa que você pensa quando você lembra do azul? Fala aqui comigo. Vamos ver se você está antenada. Primeira coisa que, quando eu falo azul, o que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Vamos lá. Exatamente, céu. O azul é uma cor que remete à tranquilidade, paz, céu, Deus, né? Equilíbrio emocional. E não é à toa que essa sensação é a que todo mundo sente. Porque foi foi a cor azul que Deus pintou o céu. Eu não sei se você tem uma Bíblia, tá? Aí, mas se você tiver uma Bíblia e abrir a sua Bíblia em Gênesis 1, primeiro versículo de Gênesis, tá? Ele vai falar que no início Deus fez os céus, até porque não tem um céu só, tem os céus. E depois a terra. Então, minhas queridas, quem fez os céus foi Deus, foi a primeira coisa que ele fez, e depois ele fez a terra. O céu é a representação da morada de Deus. Tá? E na morada de Deus, nós sentimos paz, nós sentimos tranquilidade, nós sentimos acolhimento,
nós sentimos harmonia, nós sentimos equilíbrio. Presta atenção aqui. Quando você vai num ambiente hospitalar, geralmente, tá? Geralmente. Antigamente usava-se mais, hoje menos. Qual era a cor que tinha em destaque no ambiente hospitalar? Então, antigamente, agora nem tanto, mas antigamente, a maioria, tá, dos lugares, ambientes hospitalares, eles eram pintados de azul. Por quê? Porque é um ambiente que te traz conforto, que é um ambiente que te traz saúde, que é um ambiente que te traz, não, né? Ele remete, né? Ele remete a sensação de tranquilidade. Tem muita gente colocando branco aqui, mas eu não tô falando da cor geral, eu tô falando, né, dos detalhes. Por exemplo, a roupa, né, de um centro cirúrgico, na maioria dos lugares, a roupa dos médicos dentro de um centro cirúrgico é azul. Por quê? Não poderia ser outra cor? Tá? Tem verde também, mas assim, tô falando da maioria. Outra coisa, quando você não sabia? Então, é isso. Deixa aberto, por favor, para não fazer barulho. Era só um pouquinho assim, aberto. Só para não ficar abrindo e fechando. Eu amo azul. Eu acho que eu nunca vi uma pessoa que não gostasse de azul. As pessoas têm preferências, mas eu acho que o azul, ele é meio que unânime. Todo mundo vai ter o azul ali na sua paleta. Às vezes não como preferência, mas vai ter o azul na sua paleta. Ah, eu gosto de azul, né? É mais ou menos assim. Então, trazer o azul para dentro de casa, especificamente colocar ele sobre a mesa, é um sinal de quero paz, é um sinal de quero equilíbrio, é um sinal de, quero harmonia. Por isso, a maioria das pessoas gostam de azul. É por isso que quando a gente quer sair de férias, a gente sempre quer sair de férias para um lugar onde a gente consiga ver o azul, né? Geralmente, quando você vai para o campo, você já parou para pensar que quando você vai para o campo ou quando você vai para a praia, à noite você quer olhar para o céu para ver as estrelas? E as estrelas, elas começam a brilhar no meio daquele azul marinho que é o céu. Quem já viu isso? Quem já parou e falou, nossa, como esse céu tá estrelado? A gente só consegue ver isso na praia ou no campo, porque na cidade, por causa da poluição, a gente já não consegue mais ver. E a gente olha para aquele céu, aquele azul profundo, cheio de estrelas, e a gente para e sente uma paz. A gente é capaz de chegar num lugar desse e falar, nossa, eu queria isso para minha vida todo dia. Não é isso? Quando eu chego na praia, uma das coisas que eu amo fazer, porque eu gosto muito de praia, eu amo olhar o azul do céu e ver, junto com o azul do céu, o verde da natureza e aquele mar esverdeado ou aquele mar azulado, dependendo de onde nós estamos. Então, o conjunto das cores céu, mar e natureza, ou céu e natureza, gera muito equilíbrio emocional. Por isso que em casa, você ter elementos azuis, você ter elementos verdes, ou, se você puder ter elementos verdes naturais, gera um conforto emocional muito grande. Então fica a dica aí para você. Se você não tem plantinha na sua casa, tá na hora de você começar a cogitar a ideia e trazer alguns elementos azuis, porque eles vão sim mexer com o seu psicológico, eles vão sim remeter sentimentos
que você precisa cultivar. Tá? Isso aí é comprovado cientificamente. Agora imagina trazer isso para a mesa. Família disfuncional, filhos que não ficam, né, que mal conversam com os pais que brigam demais, maridos que não saem da TV, esposas, né, que estão sempre depressivas, se sentindo de lado, se sentindo escravizadas. Imagina só começar a trazer para essa mesa esse azul que traz aquela sensação de bem-estar e paz. Isso não seria uma boa ideia? Mas agora, se isso é uma boa ideia, por que nas suas coleções você geralmente não traz algo em azul? Então, eu tô te dando uma ideia, né? Nas suas coleções, se possível for, se aquela coleção permitir, traga algo, traga elementos em azul, traga estampas azuis. E se você conseguir criar uma combinação, se você conseguir criar uma combinação perfeita, se você conseguir criar um kit matador, é venda certa. Porque não há neste mundo família que não esteja passando pelos desafios de reunir as pessoas que mais amam ao redor da mesa para se relacionar. Isso não é um desafio de alguns, isso é o desafio da maioria. Quem aqui tem filhos pequenos, adolescentes ou adultos e que você já percebeu que não tá tão fácil trazê-los para a mesa, e quando você os traz para a mesa, não tá tão fácil trazer a atenção deles para você. Você não consegue conversar com eles. Muitas vezes eles estão ali fisicamente, mas eles não estão ali emocionalmente, eles não se relacionam. Isso é um perigo. Por quê? Porque pessoas que não se relacionam à roda da mesa, elas perdem intimidade, elas perdem a possibilidade de cultivar relacionamentos saudáveis, se sentir protegidos, né? E ter a sua família como um porto seguro. Se os seus filhos, né, crianças, adolescentes ou adultos, não têm a família como um porto seguro, ele vai buscar esse porto seguro lá fora, através da vida de alguém e às vezes de um desconhecido, de uma desconhecida. Então, se você não educar, alguém lá fora vai fazer, tá bom? Só que de um jeito diferente. Bom, voltando para o azul. Quem aqui entendeu que é importante que você tenha nas suas coleções, sejam coleções do dia a dia ou sejam coleções temáticas, algo em azul. Nós estamos aí, né? Falta algum tempo ainda, mas nós estamos aí próximo do Dia dos Pais. Dia dos Pais é uma oportunidade muito grande de você trabalhar o azul com mais poder, com mais força. Isso aqui, então, serve para que você possa dar os seus próximos passos na criação da sua coleção. Tiffany não é azul, tá? Tiffany é Tiffany. É uma variação, tá? Nós estamos falando de azul real, azul, tá? Até porque Tiffany é uma cor feminina. Ele leva mais para o lado feminino. Tá? Azul é azul. Vamos lá? Então, olha só. Seu desafio é entender qual é a função do azul na casa de alguém, na mesa de alguém e o porquê usar. Isso a gente já matou aqui. Segunda coisa, o seu segundo desafio é criar uma combinação perfeita. E eu quero te mostrar uma combinação perfeita e aí você vai criar as suas, tá? Eu vou te falar o que para mim, né, é uma combinação perfeita. Então, eu vou te mostrar duas estampas. Essa primeira estampa, ela é uma estampa que não existe mais, ela é uma estampa esgotada, tá? Então, ela é só para você ter ideia
de como criar um kit azul, tá? Então, essa primeira estampa, ela é um tricoline e ela não tem mais, ela tá esgotada. E eu tenho no meu estoque, porque eu tenho bastante coisa no meu estoque aqui. Mas eu vou mostrar uma que tem bastante pra você comprar, que é uma novidade. Eu vou ficar em pé, porque essa estampa é linda. Inclusive, quando eu tava fuçando no meu depósito de tecido e eu encontrei, eu já separei que eu quero fazer uma mesa de Dia dos Pais com essa estampa aqui, tá? Pro Marcelo. Puxa, ele tá vendo, né? Não era pra ele ter visto. Amor, esquece, não vou fazer, tá? Vou fazer outra. Deixa eu mostrar pra você que lindo, que é esse azul, tá? Olha só. Então, esse azul aqui, ó, tá vendo? Fundo branco, passarinho azul nos galinhos. É um exemplo, tá? É um exemplo. Olha que lindo. É um tricoline. Vou fazer caminho de mesa com ele, tá? Lindo, não é? Ó. Dá pra... Tá vendo? Guardanapo. Dá pra fazer com esse tecido. Lindo, não é? Ah, esqueci. Tinha que ter trazido o porta-guardanapo. Esqueci. Ó. Capinha de suplá. Dá pra fazer dupla face, ó. Um xadrezinho na parte de trás. Tá vendo? Esse xadrezinho aqui tem, mas amortecido tem, tá? Com guardanapinho nesse tom. Ó, olha só olha só. Vamos mudando a cor do guardanapo pra ver. Olha com azul marinho. Lindo, né? Então aqui, ó, a gente consegue uma combinação perfeita. Ó, o Marcelo, se estiver aí, traz um porta-guardanapo de flor branca ou off-white, bem clarinho, pra eu compor aqui. Vai ficar bem bonito. Tem o porta-guardanapo de nó turco. Traz o branco pra mim, o branco, o prata. Tá vendo? Então aqui, ó, aqui dá muito certo. Eu acho que este aqui ou este, tá? Dá muito certo. Não vendo tecido, tá? Quem vende tecido aqui é a Mais Amor Tecido. Mas esse aqui não tem mais, tá bom? Mas eu vou mostrar um pra você que tem. É só pra você ver. É só pra você ter ideia, tá? Aqui alguém perguntou guardanapo, porta-guardanapo branco. Sim, porta-guardanapo branco aqui vai dar super certo. Eu tenho até porta-guardanapo azul, mas eu vou pedir pro Marcelo trazer só o branco. Olha lá. Vai, amor. Só esse aqui, ó. Tem o nó turco lá, sabe qual que é? Ah, branco, o mais clarinho que tiver. Tá? Ó. Olha que lindo que ficou. Ficou ou não ficou? Ficou, né? Ele não é branco, branco, tá? Ele é um off-white. Ficou lindo, né? Olha com esse aqui, ó. Lindo, né? Eu acho que eu gostei mais com esse, ó. Lindo, né? Eu tenho o guardanapo dessa cor já pronto. Então, isso aqui é uma combinação perfeita. Consigo fazer uma capinha de suplá dupla face usando um xadrezinho de fundo. E esse xadrezinho é multiuso, né? E aí, sendo esse a peça principal. Ficou lindo, não ficou? Agora, eu tô falando supostamente Dia dos Pais, mas o azul você vai usar o ano todo. O azul, ele é majoritariamente uma cor masculina. Quando você olha para o céu, você tá buscando Deus Pai, né? Um dia desse alguém falou aí que Deus é mãe. Aonde, né? Aonde que alguém viu Jesus Cristo chamando Deus de mãe? Alguém aí, né? Não, Deus é pai, né? E como pai, quando a gente olha para o céu e ora, nós oramos ao nosso pai, né? Tem aí o Pai Nosso, né? Não tem Mãe Nossa, né? Tem Pai Nosso, né? Tô falando isso porque ontem uma pessoa que trabalha aqui em casa veio contar que alguém
abordou ela na rua, né, querendo evangelizar, dizendo que você sabia que Deus é mãe, né? E aí eu falei para ela, você mostrou na Bíblia para ela que Deus é pai, né? Que Jesus nunca chamou Deus de mãe, né? Então o azul, ele é uma cor masculina. Mas não significa que as mulheres não possam usar e não devam. É uma cor lindíssima, né? É uma cor de paz, de harmonia, mas majoritariamente é uma cor masculina, né? Quem aqui concorda? Eu sei que tem gente aqui que vai ser do contra e tá tudo bem, o mundo é feito de diversidades. Mas verdades precisam ser ditas, não é verdade? Ó, a gente ouve cada uma, né? Ó, ano novo, nossa, azul no ano novo é a coisa mais linda. Dá pra gente criar muita história. Dá pra gente... Ah, o Marcelo trouxe aqui pra mim o... Obrigado. Dá esse aqui também. Não, esse pratinha. Isso, obrigado. Tá bom. Ó, Marcelo trouxe aqui um porta-guardanapo de nó turco prata. Olha que lindo. E trouxe o branco também, ó. Acho que eu gostei até mais do prata, ó. Tá bom? Eu amo azul. Você sabe que eu achei que eu gostava mais de azul, né? E aí eu fui olhar dentro do meu guarda-roupa e descobri que eu tenho muito mais roupa verde. Ah, por que que você tá de verde, Valesca, e tá falando de azul? Eu tô de verde e falando de azul, porque Deus é um Deus que criou todas as coisas a nosso favor. Quando Deus cria céu azul, natureza verde e um mar que é entre azul e verde, dependendo da onde você tá, do país e tudo mais, ele faz isso de propósito. Ele faz isso porque ele sabe que as cores verde e azul juntas geram uma sensação de lar, uma sensação de cura, uma sensação de paz, uma sensação de estou onde eu deveria estar. Muita gente diz, vou recarregar minhas baterias, e aí vai para a praia ou vai para o campo. O que ela está buscando? Ela está buscando o azul e o verde. Quando ela vai chegando próximo dessa natureza, ela vai sentindo cheiro. E esse cheiro vai mexendo com a parte cerebral dela. Mas não é só isso, ela vai vendo as cores, ela vai vendo as texturas. E Deus fez exatamente dessa forma, para que você tivesse um lugar, tivesse um refúgio, onde você realmente pudesse se limpar. Se limpar emocionalmente, se limpar fisicamente, onde você pudesse ter um contato com algo que vai te curar. Então Deus fez a natureza perfeita com flores, com cores, com texturas, com cheiro, para que a gente pudesse usufruir desses benefícios, para que nós pudéssemos ter equilíbrio emocional, equilíbrio físico, para que aquilo pudesse realmente nos curar. Deixa eu te contar uma coisa. Por que que as pessoas vão chegando na praia e elas vão ficando mais felizes, mais animadas? Eu vou tirar da equação quem já mora na praia. Porque se você já mora na praia, você fica dessensibilizado. Aquilo passa a não ter mais tanto efeito em você. Mas quem mora na cidade, vai para a praia, tá? Quando começa a chegar perto da praia, perto do mar, a pessoa começa a sentir o cheiro do mar. Quem aqui começa a sentir o cheiro do mar quando tá chegando perto? O cheiro do mato misturado com aquela maresia. Você sabia que aquela maresia, tá, que é o vento batendo na água e aquelas gotículas, né, que vão enchendo ali o ar, aquela maresia, ela vem carregada de íons. E esses íons, carregados de sal e das propriedades da água do mar, elas vão mexer dentro do seu cérebro, dentro do seu organismo, dentro do seu metabolismo. Então é por isso que as pessoas querem entrar na água
e falam, eu quero tomar um banho salgado de água do mar para limpar as minhas energias. É verdade. Aqueles íons, aquela troca, né, que você está fazendo ali as pessoas dizem energia, mas não é uma energia holística, é algo físico mesmo. A física explica isso. Essa mudança de polarização das suas moléculas foi produzida porque Deus criou algo justamente para te proteger, para te harmonizar, para te colocar em equilíbrio. Deus é perfeito, isso não é mágico, isso não é holístico, isso não é milagroso, isso é física. Isso é física. Olha que coisa louca. As pessoas ficam aí, né, colocando a religiosidade em tudo, colocando o misticismo em tudo. Não precisa de nada disso. Isso aqui é completamente explicável pela física. São mudanças dos íons, dos prótons e dos nêutrons que existem dentro de você, que aquele contato visual, olfativo e auditivo vão fazer dentro de você. Agora me fala, Deus é ou não é perfeito? Você não precisa de mais nada a não ser daquilo que já existe nessa terra. O que a gente precisa é trazer isso para dentro da nossa casa e não destruir o que já tem por aí, né? Foi Deus que criou a ciência, né? Exatamente. Então, quando você vai pro campo, você tem a mesma coisa. Então, aquele cheiro de mato molhado, aquele cheiro de terra molhada, aqueles cheiros, aquelas sensações, tudo aquilo vai alterando, mudando, né, as suas células. Então, as células vão mudando de polaridade por causa das informações, por causa desses íons diferentes que vão se agrupar ali junto com o que você já tem. Por isso que as pessoas acham que eu descarreguei toda a minha energia. Você não descarregou energia. Você só teve uma troca. E essa troca é científica, não é espiritual, tá? Então não precisa acender vela, não precisa fazer oração, não precisa fazer nada. É só ir ali, ficar ali e receber, porque aquilo vem de Deus. Só isso, a ciência explica. E eu tô de verde, porque o verde e o azul são a combinação perfeita, tá? Então eu tô aqui como combinação perfeita. Dito tudo isso, quero trazer para você uma estampa novidade. Essa tem para vender. E essa estampa é uma sarja 100% algodão, que é novidade. E eu já tenho a minha e espero que você tenha a sua para criar sua coleção agora. Se não para o Dia dos Pais, para uma coleção do dia a dia aí para as mulheres que vão usufruir desse azul, tá bom? Olha que coisa mais linda, gente. Olha que coisa mais linda. É uma sarja. Esse é para americano, tá? Olha que coisa mais linda. E eu vou, olha só, com esse porta-guardanapo, com esse azul marinho, ó. Olha que lindo. Na minha opinião, tá? Essa é a combinação perfeita, na minha opinião. Pode ser com essa? Pode, mas não deve. Pode ser com essa? Pode, mas não deve. E ainda temos esse xadrezinho que pode fazer aqui uma segunda opção, tá? Mas o marinho mata a pau. Ó. Então esse aqui é uma sarja. Esse eu vou fazer pra mim, tá? Olha só que lindo.
Olha lá, tem gente falando que são papoulas. Eu não tinha nem prestado atenção, mas se a amiga tá falando que é, eu vou confiar, tá? Olha que lindo. E isso aqui é uma combinação mais que perfeita. Isso vende, tá? Como é que isso aqui vende? Aí na sua rede social. Vende você fazendo uma roupa de mesa e vendendo? Não. Vende de acordo com a história que você vai contar. Você precisa contar uma história para a pessoa de encantamento, de emoção. E aí você pode ancorar bem a sua venda. Linda, né? Tem na Mais Amor Tecido, tá? Ela que me mandou. Eu escolhi, ela mandou para mim. Então, se você for comprar, é a minha dica. Compra é sarja, tá? E compra para guardanapo, o tricoline marinho, tá? Esse aqui fica bom também, ó. Esse aqui também fica bom, ó. Um royal. Mas eu acho que o marinho fica mais chique. Mas não tá errado. Olha o gato, gente. Vocês estão ouvindo? Hoje ele tá atacado. Tá? Agora esse aqui, ó, é um xadrezinho. Tá vendo? Esse xadrezinho aqui, eu vou te dar uma dica, tá? A gente tem aí, durante o ano, muito próximo do Dia dos Pais, nós temos festa junina. Esse não é um xadrez de festa junina, mas você pode ancorar bem a venda de um kit, por exemplo, de capa de suplá, se você coloca junto, né, na mesma capa, um mini xadrezinho por dentro. Você pode favorecer a sua venda pelo custo-benefício de compro um e levo dois, tá? Então, uma dica para você que vai fazer capa de suplá, que quando você fizer a capa de suplá, para que essa capa de suplá seja mais desejada, que você coloque na outra face sempre uma estampa secundária, nunca uma estampa principal também. E dessas estampas secundárias, uma das sugestões é esses mini xadrezinhos, que podem fazer sucesso em cafés da manhã, por exemplo. Tá? Então, essa é uma sugestão para que você melhore a adesão da sua cliente numa peça tipo capa de suplá, dupla face. Isso, 2 em 1. Eu não gosto muito de usar a palavra 2 em 1, porque ela remete à escassez. Sabe assim, ó, não que seja, não que não seja, né? As pessoas sempre querem benefícios, as pessoas sempre querem pagar um e levar dois, as pessoas sempre querem um packzinho, porém, quando a gente dá uma conotação de você é pobre, eu sei, né, não pega bem. Então, se você colocar a mesma informação, só que de forma diferente, como se ela estivesse levando uma vantagem, mas ninguém tá vendo, fica melhor, tá? Vou pensar numa frase aqui agora. De bate-pronto eu não lembro, mas eu não gosto muito de usar essa... ele tá atacado, né? Eu não gosto muito de usar esses negócios, compre um e leve dois, sabe? Porque isso remete a uma sensação de... você é pobre, eu sei, né? E o cliente não gosta de se sentir assim. Então, quando eu ofereço, eu sempre ofereço, olha, existe uma oportunidade de você, né, através de um único kit, ter diversas opções. Imagina só você comprar um único kit e ter diversas opções. E é nessa hora que você consegue vender, por exemplo, 2 guardanapos, tá? É nessa hora que você consegue vender 2 guardanapos, um para cada opção. Fica uma dica de venda para você. A gente nunca não, tá? Porque não existe esse negócio de nunca. Você deve sempre pensar em como é que você está falando com esse cliente, como é que você está oferecendo as coisas para ele. Porque se ele começa a sentir que você é do tipo lojinha de R$1, ele começa a te tratar como tal.
Então ele começa a querer cada vez mais desconto, ele começa a querer cada vez mais vantagem, e numa dessas ele come todo o teu lucro, perde todo o respeito em relação a você, ameaça comprar de outro se você não baixar mais o preço ainda, e você fica numa situação muito ruim, aonde mesmo vendendo para esse cliente, você teve perda em vários aspectos, tá? Primeiro, você perdeu dinheiro, você perdeu tempo, e segundo, você perdeu o respeito desse cliente. Vê se o mesmo cliente pede desconto lá na Camicado. Não pede, ele vai lá e paga o preço cheio. Então, quando você se colocar ou fizer a sua oferta, cuidado com as coisas que você coloca, porque quanto mais simplificado, quanto mais chulo, quanto mais, sabe, parecer ser vantajoso de forma, né, simplificada, mais aspecto de que você pode baixar mais a sua calcinha ele vai ter. E é assim que as pessoas pensam, é assim que as pessoas agem, tá? A amiga perguntou se eu gosto de azul com vermelho. Sim, eu amo azul com vermelho, mas não dá para usar qualquer azul com qualquer vermelho. Uma hora a gente fala sobre essa combinação, que é uma combinação que usa-se muito. Tem um nome nessa combinação. Quem lembra aí do nome dessa combinação? Azul marinho com vermelho. Navy, não é? O navy é muito usado com temas náuticos. Tá? Então, é muito chique, tá? É o azul marinho com vermelho e branco. É muito chique. Usa-se muito, dá pra vender muito. Olha lá, navy, né? É lindíssimo. Exatamente. Náutico. Né? Dá, mas é uma outra proposta. O navy não é uma proposta, por exemplo, para Dia dos Pais. A não ser que esse pai seja um pai que goste de mar, que goste de barco, que já tem o pezinho, né, náutico. Caso contrário, não vai fazer sentido. Caso contrário, vai fazer sentido você escolher uma mesa mais tradicional de azul com branco, azul marinho com branco para ele. Tá bom? Bom, dito tudo isso, quero saber se você gostou da aula, se você gostou das dicas, porque hoje nós falamos sobre cor, sobre o poder das cores, nós falamos sobre a influência do azul, nós falamos de como Deus é perfeito, que criou a natureza para nos ajudar em todas as coisas e que a gente não precisa mistificar, as coisas são o que são e ponto final, né? Nós falamos sobre combinações perfeitas e kits matadores, e eu te dei aqui mostrei para você um lançamento em sarja e te dei aqui um kit matador pronto praticamente, ó, para você já criar e já começar a vender. Obviamente que é bom que você crie uma linda história para contextualizar, tá bom? É muito importante que você crie uma história para contextualizar. Tá? Aqui, louça branca. Eu indico sempre aqui. Gente, louça é uma coisa assim, ó. Louça. Vamos falar de louça semana que vem? O que vocês acham? Quem topa? Não vou falar agora. Quem topa falar sobre louça a semana que vem? E aí eu falo tudo sobre louça. Quem quer? Quem quer falar sobre louça semana que vem? Topa? Então já deixa anotado aí na sua agenda que na aula da semana que vem nós vamos falar sobre louça. E aí eu vou falar quais são as suas melhores escolhas, como é que você pode fazer, quais são as suas primeiras compras, o que você tem que dar prioridade, o que você vai usar mais, o que você vai usar menos, o que é essencial, o que é luxo. Luxo é aquilo que você não precisa ter o tempo todo, né? Tá? E se você está começando agora, o que você precisa ter para começar assim com o pé direito? Vamos falar? Topa?
Topa? E aí eu vou mostrar pra você o que você precisa ter básico e o que você pode ter luxo. Porque o luxo não necessariamente é o que você vai usar todos os dias, tá? O luxo é o que o seu coração quer, porque ele quer. Ponto. Entenderam? Vamos? Terça-feira que vem, então, nossa conversa vai ser sobre louça. E aí, eu acho que eu vou fazer essa aula lá fora, na minha mesa grande, porque aí eu coloco tudo em cima da mesa e eu vou explicando para você como é que usa de acordo com as estampas. Fechou? Vamos? Tá bom? Tá bom? Eu te espero na aula de assinatura e na aula de criatividade. Terça-feira que vem a gente se encontra. A aula vai ser sobre louças, como combinar as louças, o que eu preciso ter, o que eu não preciso ter, como que eu posso fazer um primeiro investimento baixo e ele ser útil, tá? Não ensino a fazer pano de prato, é só roupa de mesa, tá bom? Só mesa posta. É mesa posta, não é costura criativa, tá? Combinada? Ó, super beijo pra vocês, Deus abençoe e... Vamos fazer um print? Ó, faz um print pra você me repostar. Hã? Com esse arranjo lindo. Vamos? Ó. Ó, não, vou fazer assim, ó, calma. Assim, ó. Fazer um print assim, porque falar sobre o tecido, né? Assim, ó. Pronto? Até terça-feira que vem. Super beijo. Vai lá na Mais Amor Tecido, ela tem esses tecidos lindos, são novidades, tá? Pede lá essa sarja lindíssima e já arrasa na sua próxima coleção. Tá bom? Um beijo.